Você está cansado, você está desanimado, de repente você começa a imaginar que a vida não tem mais nenhum sentido para você, não é mesmo? Deixa eu contar uma história para vocês. Se você não é inscrito no meu canal, está chegando aqui hoje, há um mês e pouco atrás eu infartei. Se você já é inscrito, você já sabe, eu já fiz até uma live aqui no canal sobre isso. Tive uma experiência de quase morte. E a partir desse momento em que aconteceu isso comigo, eu comecei a repensar, refletir sobre a minha vida, ressignificar algumas coisas que eu acho que são importantes. Mudar padrões, mudar perspectivas, cuidar mais da minha parte emocional e do meu bem-estar. E vejam bem, eu sou médium trabalhador, projetor astral, sou trabalhador e fundador de uma casa espiritualista há 18 anos e mesmo assim eu tenho que fazer essa reflexão, uma reflexão que eu faço de mim mesmo, diante de tudo que aconteceu comigo, mas que eu queria dividir aqui com vocês no nosso canal Energia Universal, o quanto é importante a gente ressignificar as coisas da nossa vida enquanto a gente tem tempo. Porque a vida é assim, a vida passa tão rápido, né? O mundo espiritual nos programa certas situações que às vezes a gente acha que a gente vai ter mais tempo para vivenciar e às vezes o mundo espiritual diz, olha, não, chegou a sua hora, chegou o seu momento, está na hora de você desencarnar. E de lá para cá eu tenho pensado tanto sobre isso, né? Sobre tanto o quanto é importante a gente ressignificar certas coisas da vida, valorizando coisas que a gente corriqueiramente não prestava atenção, coisas que pra gente eram coisas muito simples, muito cotidianas do dia a dia, que depois que você passa por uma experiência como essa, você passa a valorizar muito mais essas pequenas coisas. E as grandes coisas, elas não são subvalorizadas, mas elas são colocadas em outro campo, em outra perspectiva, porque a gente começa a entender que a vida é tão breve, a vida realmente é um sopro, que de repente você está aqui, você está se programando para fazer coisas do futuro, mas na verdade o futuro não pertence a gente, né? Nossos amigos espirituais nos ensinam que o passado ele não existe mais, ele já aconteceu, o futuro é somente uma possibilidade, a vida acontece no presente. Imagine, por exemplo, que a vida fosse como um trem. Nós estamos dentro de um trem cheio de passageiros. E esse trem, ele vai fazendo um longo percurso, que é o curso da sua vida normal. E em várias paradas que esse trem realiza, algumas pessoas descem. Ou seja, ali terminou a viagem daquelas pessoas. Mas o mais interessante é que quando a gente está nesse trem, e a gente está acostumado já, né, a vivenciar o mesmo percurso, porque assim é o ritmo das reencarnações, a gente para e não percebe, muitas vezes, a paisagem que está do lado de fora. Toda vez que nós olhamos pela janela do trem, é sempre uma paisagem ruim que a gente enxerga. A gente enxerga pobreza, miséria, a gente enxerga brigas, conflitos, queimadas. Ou seja, toda vez que você olha para o lado, para a janela do trem, você só vê coisa ruim. Em compensação, quando do lado de fora existem paisagens maravilhosas, paisagens belas, lugares que são bonitos de apreciar, muitas vezes a gente não presta atenção, a gente dá aquela olhada e vira. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com esse baixo padrão energético da Terra, muitas vezes, que a gente não está conectado com as coisas boas, com as coisas bonitas, com as coisas que realmente valem a pena serem vividas nessa Terra. Porque em algum momento vai chegar o seu destino. Em algum momento esse trem vai parar numa estação e o seu nome vai ser chamado para que você desça. E nesse momento você percebe que a sua vida física terminou. E você não aproveitou o percurso que esse trem fez. Então, ressignificar é muito mais do que a parte filosófica da coisa. Ressignificar é prestar muito mais atenção nas energias boas que estão circulando ao nosso redor. Prestar muito mais atenção na nossa família, nos nossos queridos amigos, prestar atenção naquelas pessoas que dividem a vida com a gente e estão sempre preparadas a nos socorrer, principalmente nos momentos mais difíceis, e vai por mim. Nos momentos mais difíceis, a nossa família, os nossos verdadeiros amigos, são aqueles que estão por perto. Só que, como eu disse anteriormente, a vida é uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa em que a gente está num looping de sobe e desce o tempo todo, e às vezes a gente não para pensar, para analisar, para observar as coisas belas que a vida tem. É claro, eu entendo, a Terra é um planeta de provas e expiações,
Nós estamos aqui para passar, às vezes, muito mais dificuldades, expiar e sermos provados muito mais a todo tempo do que sermos felizes, porque, na verdade, a felicidade completa ela não pertence ao mundo físico, principalmente um planeta como o nosso, que é o planeta Terra. Mas, assim, momentos maravilhosos que nós esquecemos de compartilhar, porque o nosso padrão energético ele está totalmente virado de cabeça para baixo. Nós estamos nos preocupando demais com certas coisas que, na verdade, não valem a nossa preocupação. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais idosas. Eu acho que a idade, que o tempo, ele traz uma sabedoria inigualável. Somente as pessoas mais idosas, elas detêm essa sabedoria, que é a sabedoria da vida. É a sabedoria de já ter vivido tantos anos nessa terra e terem aprendido muitas coisas, errado e aprendido o tempo todo. E certa vez, um senhor me contava uma situação em que ele tinha que resolver um grande problema no outro dia. Era um problema enorme, um problema financeiro que ele precisava resolver. E ele não encontrava solução para aquele problema. E ele foi para a cama à noite para dormir e revirava na cama o tempo todo, não conseguia pegar no sono, somente pensando naquele problema que ele tinha que resolver no outro dia. Quando deu umas 3 horas da manhã, ele cansado de ficar se movimentando na cama, o que ele fez? Ele se levantou, foi até a cozinha para tomar um copo d'água. Naquele momento ele parou e pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Eu tenho um grande problema para resolver, mas esse problema só vai ser resolvido amanhã de manhã. Agora, à noite de madrugada, eu não vou conseguir resolver nada. Então não adianta eu perder a minha noite de sono, o meu momento de descanso físico, mental, eu receber as boas energias do mundo espiritual se eu estiver dessa maneira, estressado, se eu estiver acelerado, não tirando o meu pensamento para que eu possa realmente ter uma noite de descanso. E foi nesse momento que ele deitou na sua cama, dormiu a noite toda, acordou muito melhor e conseguiu resolver as suas pendências, os seus problemas. Assim é a vida. A gente às vezes se preocupa demais com tantas coisas que na verdade nem irão acontecer. Certa vez também, escutando um grande amigo espiritual, ele diz que se nós temos 10 grandes temores na nossa vida, apenas 1 ou 2 realmente acontecem. 8 desses temores jamais acontecerão ou jamais aconteceram. Então, muitas vezes a gente traz para dentro da nossa cabeça preocupações exacerbadas, conflitos internos, medos, ansiedade, estresse o tempo todo, e a gente não percebe o quanto isso é uma perda de tempo, um desgaste físico, mental e também energético muito grande. E aqui eu posso assegurar para vocês que eu estava num caminho de trabalho muito intenso, de preocupações muito grandes, com preocupações também na minha casa, no trabalho espiritual que eu desenvolvo, junto com os nossos amigos espirituais, e estava deixando de prestar atenção nas coisas boas que a vida física tem a nos oferecer. Sim, o trabalho é importante, claro que é importante, é a nossa fonte de subsistência na Terra, é de onde tiramos as condições para que dê a nós e a nossa família alimentação, um conforto, vestuário, uma viagem, enfim, o que for. Mas a vida não é só trabalho, a vida não é só preocupação, a vida não é só problema. Mesmo na casa espiritualista, eu trabalhando como médium e projetor astral, eu tenho aprendido com o tempo, e isso só o tempo nos ensina, a deixar o trabalho de lado, né? A deixar o momento que eu não estou trabalhando espiritualmente a favor das pessoas ou dos espíritos desencarnados, eu tenho procurado também me desligar um pouco dessas grandes preocupações e procurar também viver um pouco a minha vida pessoal, junto com a minha família, junto com os meus amigos, né, amados e queridos amigos. Porque a gente tem que entender que a vida ela não é perfeita o tempo todo e não vai ser perfeita o tempo todo. Que a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai tentar de novo, a gente vai errar de novo ou a gente vai acertar em algum momento. Então, ressignificar é simplesmente mudar a nossa consciência, mudar a maneira como enxergar a vida, mudar a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Ressignificar é muito mais do que palavras vazias, jargões, filosofias ou mesmo frases já completas ou ditas como perfeitas. Ressignificar a vida é agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, por você estar tendo a oportunidade de experienciar essa vida física, mesmo com todas as dificuldades, com mortes, doenças, problemas sociais, financeiros.
o que for. Mas a oportunidade que nós estamos tendo nesta encarnação de progredir, de sermos pessoas melhores, de estarmos diariamente tentando melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas energias, fazem de nós pessoas que temos que agradecer o tempo todo. Agradeça. Agradeça pela manhã, quando você acorda e vai iniciar o seu dia. Agradeça à noite, quando você for dormir, mesmo que o seu dia tenha sido horrível, tenha dado tudo errado. Agradeça a Deus e a espiritualidade por você ter vivido essas experiências ruins, porque, como se diz, também nas dificuldades, nos erros, nos problemas, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. É isso que eu gostaria de transmitir hoje para vocês no nosso vídeo. E peço, por favor, se você não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ative aqui embaixo o sininho das notificações. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a assistir. Deixe também aqui embaixo o seu comentário. Eu gosto sempre de ler todos os comentários e saber a opinião de vocês, principalmente um tema como esse, sobre ressignificar a vida, tão importante. Não deixe para chegar no ponto que eu cheguei de ter infartado, para você ressignificar a sua vida e aprender a valorizar o que realmente importa e deve ser valorizado. E se esse vídeo foi útil para você, ele te trouxe algum esclarecimento, pode ser que ele seja útil para outra pessoa também, principalmente pessoas que estão passando por problemas na vida. Então compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Eu sempre digo que os nossos amigos espirituais nos ensinam, compartilhar conhecimento é evolução. Para você que me acompanhou até aqui, eu agradeço carinhosamente a sua companhia. Muito obrigado, um forte abraço e muita luz e paz para você.